única forma de respeitar a ciência, para mim, é não mitificar a ciência nem a teoria. É não emprestar à ciência um todo-poderosismo de quem dá a última palavra sempre. Portanto, a primeira sugestão é de não cair na tentação elitista de um saber acadêmico, de um saber distanciado do povo e superior, demasiado superior ao saber do povo. A segunda tentação era negar isso, ou é a de negar isso, é a de negar a eficácia e a necessidade da teoria, negar a necessidade da ciência, portanto, do contexto teórico que a gente pode ter, nem sempre tem, mas que a gente pode ter e deve ter nas academias, e proclamar que só há uma verdade e é a verdade das bases populares. Isso é tão ruim quanto a primeira hipótese, isso é tão anticientífico quanto a primeira hipótese, e isso trabalha tanto quanto a primeira hipótese contra os interesses populares e os interesses democráticos. As bases populares têm indiscutivelmente um saber que precisa de ser respeitado, mas a partir do qual precisamos ir mais além desse saber. O saber que se gera na pura prática das bases populares não é um saber que se explique a si mesmo. É um saber que foi gerado numa prática, mas que não pode ter na prática que o gerou a sua própria teoria. Quer dizer, então nós temos que pelo contrário, nem negar um saber, nem negar o outro saber. Mas a gente tem que compreender os dois na dialética relação entre prática e teoria. Quer dizer, nem elitismo de um lado, nem basismo do outro. Muitas vezes as formações, elas nos preparam para uma questão técnica, mas não para uma praxis que promova uma interlocução na qual aquilo se torne uma realidade concreta. Vou explicar melhor. Na saúde, por exemplo, se eu prescrevo uma orientação de boas condutas, né, para a saúde oral ou para a questão de saúde geral de um paciente, e isso é sabidamente conhecido por N veículos de comunicação, por exemplo, uma coisa muito básica. Escovar os dentes é importante para a prevenção de cárie. Todo mundo sabe, hoje em dia todo mundo sabe. E por que nós temos hoje a cárie como uma das doenças infecciosas, né, porque é causada por um micro-organismo, ela é multifatorial, mas causada por um micro-organismo, e as pessoas não escovam, né? Até quem tem recursos, né? Porque isso sem questões, né, de vulnerabilidade. Porque elas não se apropriam disso, né? Aquilo não faz sentido para ela. Então, quando a gente trabalha os conceitos de educação popular que Paulo Freire traz, a gente dialoga com essas relações de diferentes sujeitos, onde ele passa a não ser mais um objeto daquele saber que eu tenho, e ele passa a ser um sujeito protagonista desse processo. Paulo Freire faz convergir as iniciativas, as reflexões, né, em torno de alguns conceitos centrais, como construção partilhada do conhecimento a partir principalmente do conceito de diálogo na educação, a educação dialógica, a educação crítica, a crítica da realidade, ou seja, a realidade ela está opaca numa primeira leitura das pessoas e ela precisa de alguma forma decodificada, né? E a leitura do mundo, né? Porque não se trata apenas, por exemplo, de saber o que fazer para ter saúde, né? Isso é muito fácil encontrar hoje em dia até na internet. Você deve fazer exercício, você não deve fumar, ir muito além das prescrições que a gente vê, mas sim pensar, né? O que é que me fragiliza e me fragiliza coletivamente
e que fragiliza a nossa saúde, e o que é que potencializa. Porque, inclusive, quando a gente pergunta sobre as fortalezas, a gente vai descobrir que não existem apenas fragilidades, né? Que cada grupo social, cada grupo cultural possui elementos de fortaleza, e essa é a aposta, né? As pessoas têm como construir novos modos de viver, novas sociabilidades. Isso aponta para outro conceito importante de Paulo Freire, que é o do inédito viável, né? Então, alguns problemas de saúde se caracterizam como o que Paulo Freire chama de situação-problema. É o problema, é a condição para a qual eu olho e não tenho resposta imediata. Isso precisa ser examinado, mas não por uma ou duas pessoas, e sim coletivamente. A resposta não é individual, a resposta é coletiva. E daí a ideia dos círculos de cultura, sempre trabalhamos muito com rodas, né? E da escuta, do diálogo, né? Para a produção do inédito viável, aquilo que parecia que não poderia acontecer, mas é possível de construir. Nós, enquanto profissionais de saúde, que promovemos uma educação nos espaços, né, de processo de saúde e doença, eu não posso ver o meu paciente como um objeto. Eu não posso depositar ali um saber que eu acho que o meu é superior, porque não existe saber melhor ou pior, existem saberes diferentes, né? E aí eu preciso respeitar para a gente libertar esse sujeito das suas amarras, dar-lhe autonomia, emancipá-lo para que ele seja sujeito do seu processo saúde e doença, né? Respeitando a sua necessidade e o seu desejo, né? É isso que a gente tenta fazer no dia a dia. E não tem nada que seja justificado do ponto de vista ideológico, porque é um método que tem toda uma aplicação absolutamente fundamentada, né, numa teoria crítica da realidade, numa teoria de que não é normal a desigualdade social. Então, essas coisas caminham juntas. Se você acha normal a desigualdade social, você não vai gostar de Paulo Freire, né, nem vai admitir as coisas que ele fala. Né? No meu caso, como eu não acho normal, né, nem um pouco, é algo que acho que a gente precisa trabalhar, superar, enfrentar, né, e organizar-se para avançar em relação a isso no país, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista das relações sociais. Eu gosto de Paulo Freire. Paulo Freire é alguém que me... E ele tem uma escrita muito bonita, né? Muito, ele é um galiano, né? Ele traz uma escrita muito poderosa do ponto de vista do simbólico, de nos inspirar, né? Ele traz, na verdade, o pensamento já elaborado nos seus livros, né? Então é interessante também ler outros materiais, né? Que são às vezes mais simples, né? Que estão em outros livros sobre Paulo Freire ou dele, que trazem, digamos, a memória do cálculo, né? Como é que ele chega até ali, né? Porque foi toda uma trajetória de profunda reflexão, de profunda humildade acadêmica dele, né? De se reconhecer como alguém inacabado, com seus limites, e aí se colocar como todos nós, inacabados e com limites. Né?